sexto ano, você navegou por esses mares, o mar Mediterrâneo, né? E lembrando lá atrás, né, crianças, nesses mares que você navegou, você lembra que sempre teve uma civilização que dominou o mar Mediterrâneo. Então, você teve a Fenícia, você teve Cartago, você teve os gregos um pouquinho, aí você teve os romanos, tá? Sempre quem dominava o mar Mediterrâneo dominava a economia da região. Só que agora você está no sétimo ano e a gente está indo para o século XVI, no qual as grandes navegações vão imperar, tá? Mas as grandes navegações nascem desse problema da nossa aula que a gente vai pôr aqui. Então, vamos lá. No século XIV e no século XV, ainda não existe o país chamado Itália. Tá vendo a botinha aí? Né? A botinha, o salto, tudo bonitinho, né? A bota de cano alto, né? Cano alto ou cano longo? Cano longo, né? Eu não entendo essas coisas. Eu chamo de cano alto. Isso. Só que o que acontece? Essa Itália não existe como país. Você tem várias cidades-estado ou vários reinos que vão formar a Itália daqui a alguns séculos. 3 reinos, 3 cidades-estados se destacam no século XV, no século XIV, nessa época. São Veneza, Gênova e Florença. Em italiano, Venezia, Firenze e Gênova. E balançando as mãos. No século XIV e no século XV, Gênova e Veneza e Firenze dominam o mar Mediterrâneo. Firenze, na verdade, não é que ela domina o mar Mediterrâneo, mas Firenze foi aquela região que inventou o banco. Aí eu faço aquela pergunta, né? Para que serve o banco? Aí o engraçadinho vai falar, né? Ainda mais no sétimo B, que adora piada, vai falar, para sentar, tudo bem, haha. Mas o banco, ele é criado por Florença para emprestar dinheiro. É para isso que o banco funciona no primeiro momento. Todos os serviços do banco, eles surgem depois, tá? Para guardar dinheiro, por exemplo. Agora, Gênova e Veneza, elas dominam o mar Mediterrâneo, tudo bem? E para qualquer um navegar no mar Mediterrâneo, eu vou botar o mapa aqui de novo. Veneza, Gênova, Firenze. Para qualquer um navegar pelo mar Mediterrâneo, você tinha que pagar impostos para navegar pelo mar Mediterrâneo. E ficava caro. Então, no século XIV, Portugal está aqui, né? Olha lá, Portugal aqui, bonitinho. Portugal, para chegar nas Índias, olha o caminho que Portugal tinha que fazer. Portugal saía daqui, Oropôs, passava o Estreito de Gibraltar, chegava no mar Mediterrâneo inteiro, blá, 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 gastava a maior grana para ir, para voltar, chegava aqui, Mar Vermelho, xananá, xananá, Oceano Índico, lá, 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 chegou na Índia. Você sabe que essa viagem, 500 anos atrás, era muito longa, anos, viu, Julia? Vai durar anos uma viagenzinha dessa. E justamente para Portugal chegar nas Índias, Portugal, para comprar produtos da Índia e da China e para vender no resto da Europa, Portugal, né, o comerciante que promovia essa empreitada, eram vários navios, 15, 20 navios que saem daqui de Portugal vazios para chegar aqui nas Índias, para encher esses navios de produtos e trazê-los para Portugal para vender no resto da Europa. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. O Brian está responsável por 15 caravelas portuguesas. Só que não esqueça que o único caminho conhecido pelo Brian e por todos os navegadores portugueses é esse aqui, tá? Só que é muito caro. O Brian leva 15 navios. Só para você ter uma ideia de proporção do tamanho dos impostos. O Brian vai ter, para voltar para Portugal, ele vai deixar nessa região cerca de 2 navios só de impostos. Tá? Olha a grana
que o periquito Brian está gastando nessa brincadeira. Portugal é um território que a agricultura, e ele por ser pequeno, não é um território que propicia uma agricultura legal. Então, Portugal vai olhar para o marzão que ele tem na sua frente. Esse marzão, a gente está careca de saber, se chama Oceano Atlântico. Só que na época, no século XV, o que acontece? Século XIV, perdão. O Oceano Atlântico, as pessoas da Europa, elas morrem de medo do Oceano Atlântico. Elas chamam o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso. E se a gente tivesse na escola agora, eu teria pegado para você alguns mapas antigos que eu tenho na biblioteca, que nós temos, né, porque a biblioteca é nossa, e nos mapas de Portugal, da Espanha, de qualquer país do século XIII, XIV, XV, no Oceano Atlântico tem monstros desenhados, né? Porque os europeus morriam de medo do mar, do Oceano Atlântico. Tanto morriam de medo que chamavam esse oceano de mar tenebroso, certo? Só que tá muito caro, gente. Tá muito caro para navegar no mar Mediterrâneo. O que Portugal vai fazer? Portugal vai, a partir de um pioneirismo e de um desenvolvimento tecnológico da navegação gigantescos, olha aqui ó, o mapinha do PRO, Portugal vai encarar o Oceano Atlântico. Portugal falou, é melhor perder a vida do que perder dinheiro, tá ok? Então, eles vão encarar o Oceano Atlântico, tá? Eles vão fazer as caravelas, que são cópias dos gigantescos navios chineses, né, que os chineses dominaram os oceanos por muito tempo. Mas o navio dos chineses era muito grande. E ser um navio muito grande, ele não é veloz, né? Então, o que os portugueses fizeram? Criaram, inspirados nos chineses, criaram navios menores, que são as caravelas, que, obviamente, o próprio nome diz, né? Elas são impulsionadas pelo vento. E aí, o que eles fazem? Já no século XV, viu, Maria? Já estamos no século XV. Eles saem daqui, morrendo de medo, óbvio. Ó o barquinho, o naviozinho. E beirando a costa... ninguém vai ser louco de vir para cá, hein? Beirando a costa, Portugal chega pela primeira vez no barquinho, a partir de Portugal, chega e conquista essa região que é chamada de Ceuta, ou Celta. Aqui, ó. Isso aconteceu em 1415. E aí Portugal cria um entreposto comercial, cria um escritóriozinho aqui, tá? Para começar a desbravar novas rotas marítimas que levem Portugal para as Índias, não mais pelo oceano, pelo mar Mediterrâneo, não dá mais, mas pelo Oceano Atlântico. Então, Portugal chegou aqui em 1415, e aí você vai, Portugal, de pouquinho em pouquinho, navegando pela costa. Tem que tomar cuidado, hein, Hugo? Pela costa. Os caras morrem de medo. Mas, no mundo antigo, quando você chegava nessa região, tá vendo aqui, ó? Você vê que é um biguinho, é uma pontinha de nariz, é uma catota de nariz aqui. Acreditava-se que aqui é o Cabo do Bojador. Cabo Bojador. Acreditava-se, no século XIII, no século XIV, no século XV, que além do Cabo Bojador, né, que se você cruzasse o Cabo Bojador, você cairia num precipício. Certo? Tem muita gente hoje que acredita que o planeta é plano, né? Na época é evidente que tem gente que acreditava nisso também, tá? Que além do Cabo Bojador, você só encontrará a dor. Mas aí você tem um navegador, deixa eu ver se eu encontro um retrato dele aqui no Google. Gil Yanes, um retrato pintado, né?
Olha a carinha dele aqui, ó. Tá vendo aí o Google do Pro? Lá, 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 Gil Yannis. Bonitinho, hein? Não é bonitinho não, Julia? Olha lá a carinha dele, ó. Fofo, hein? Fofo, Gil Yannis. Por que o Pro tá falando do Gil Yannis e por que o Pro colocou Gil Yannis? É um navegador português, obviamente. O Gil Yannis é o cara que com os naviozinhos dele vai falar: gente, nós vamos cruzar o Cabo do Bojador, seja o que Deus quiser. Ora, pois. E aí, por volta de 1450, talvez, Gil Yannis, olha a tensão, tá vendo a tensão? Os caras morrendo de medo, ó, travou tudo, hein? Não passa nada, hein? Olha lá, chegou no bojador, ai meu Deus, o precipício, ah, ops, o Oceano Atlântico continua. Fala sério, hein? Esses portugueses são os danados. Na aula de hoje, a gente só vai falar bem dos portugueses, tá? Quando eles chegarem na América e começarem a matar a Índia, a gente começa a falar mal. Mas na aula de hoje, os navegadores portugueses são heróis, tá? Então, olha aqui, ó. Isso aqui é óbvio que eu não precisava falar. É evidente que você viu que era a África, tá? E aí, Portugal, ao longo do século XV, vai dominando o litoral africano. Em cada lugarzinho, Júlia, que ele chega, ele vai criando um entreposto comercial, tipo um escritóriozinho. Só que crianças, quando a gente chega aqui no extremo sul da África, no continente africano, essa é uma região que o Oceano Atlântico se junta com o Oceano Índico. E é uma região que é de difícil navegação. Difícil mesmo, até hoje é possível que barcos afundem se seu barco for para o Caribe. Tanto é que essa região ela era chamada de Cabo das Tormentas. Tormenta por causa das ondas grandes e tormenta porque era um tormento passar por ela mesmo. Não era fácil. Até que o bonitão do mar, Bartolomeu Dias, chega aqui e cruza o Cabo das Tormentas e consegue voltar. Uau! Bartolomeu Dias, ele é tão importante que ele vai até dar um nome novo para o Cabo das Tormentas. Vamos ver se tem foto dele. Bartolomeu Dias, né? Ele vai chamar o Cabo das Tormentas de Cabo da Boa Esperança. Olha o bonitão. Tá vendo aí? Fofo, né? Tá, Bartolomeu Dias. Sem barba e com barba, igual o Pro. Hoje com barba, amanhã sem barba. Né? Só que, diferentemente do Pro, Bartolomeu Dias, ele é fofo. Tá? É um herói português. Tá? Todos os portugueses nessa época, a gente vai chamá-los de heróis, sim, senhor, a partir de um pioneirismo que é real. E o Pro não está sendo debochado, tá? Por favor. Agora, o grande herói desse momento da história portuguesa deu nome a um time de futebol brasileiro, inclusive. Em 1498, um navegador português de nome Vasco da Gama faz todo esse caminho, cruza o Cabo da Boa Esperança, mas ele segue adiante. Ele passa por Madagascar até encontrar um novo caminho para as Índias. Ele chega na cidade de Calicut, na Índia. E aí ele encontra uma nova rota marítima. Tá? O Vasco da Gama ele é tão importante que você já deve ter ouvido falar naquele poema gigantesco, escrito por Camões. Eu acho que vocês estudaram uma versão pequenininha com a dona Sabrina. Se não estudaram, vão estudar. Camões escreveu os Lusíadas. E o que são os Lusíadas, Pro? É um livro de poemas que homenageia toda essa época de navegações portuguesas. E tem o Vasco da Gama como seu principal herói. Tudo bem? Só que se você acha que a aventura portuguesa pelo Oceano Atlântico acabou aí,
Não, bonitão. Você conhece um navegante português famoso? Pedro Álvares Cabral, que em 1500 saiu de Portugal. Aí diz, né, a fantasia que o Cabral se perdeu no Oceano Atlântico. Aham, tá bom. Em 1500, em abril de 1500, Pedro Álvares... Qual é o nome do cara? Pedro Álvares Cabral chega no litoral daquela região que será chamada de Brasil num futuro próximo. Chega para ocupar o Brasil. Tá? É nesse momento que o professor vai colocar... Quem que ele vai colocar? A Espanha. Portugal é pioneiro no processo, mas a Espanha segue na mesma empreitada. E é a Espanha, com o navegador de Gênova, Cristóvão Colombo, é a Espanha que, nessa procura por novos caminhos, aqui é a América do Sul, vai chegar primeiro na América, em 1492, Cristóvão Colombo. Então, espanhóis e portugueses já sabiam que a oeste havia terras em 1500. Só que nessa época, em 1494, você lembra que vai ter o famosíssimo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, no primeiro momento, ele está no Oceano Atlântico. Tudo que for a leste vai ser de Portugal. Tudo que for a oeste vai ser da Espanha. Só que Portugal sacou que a Espanha estava de sacanagem, né? Porque vai que esse novo mundo tem terra pacas. Então, Portugal faz o quê? Pega o Tratado de Tordesilhas e coloca aqui, a partir da ilha de Marajó. Então, Portugal vai assumir o Brasil, por isso Cabral vem em 1500 para definir a ocupação, porque se essa terra continua vazia, os espanhóis podem chegar e dominar. Então, o rei manda Cabral vir para cá, Cabral chega aqui, deixa um Zé Manés aqui, e aí Cabral vai navegar procurando outro caminho para as Índias. Ó, vai fazer esse caminho até aqui embaixo, passa pela Argentina. E como você está careca de saber que o mundo é redondo, o que vai acontecer? Cabral vai chegar nas Índias por aqui, tá? Eles são de fato corajosos e heróis. Sim, sem deboche nenhum. São heróis portugueses. Tá? O problema é quando eles chegam nos propalados novos mundos, o que eles vão fazer com os índiozinhos que estão lá, né? Inclusive chamá-los de índios, né? Porque o Colombo, quando chega à América em 1492, ele não sacou que ele tinha descoberto um novo continente. Ele achou que ele tinha chegado nas Índias, tá? Por isso o cara chamou a turminha animada deles lá de índios. Tudo bem? Tá? Tem um navegador aqui que o Pro não colocou, que esse navegador, ele vai dar... como é que eu falo? Esse navegador vai provar que o mundo é redondo, né? É sempre legal falar disso, né? Porque vocês, meus pequenos cientistas, assim como eu, nós sabemos que o mundo é redondo, né? Você já teve um monte de comprovações matemáticas sobre isso, né? Você não cai nesse papo de mundo, como é que é? De mundo retangular, de terra plana. Você não cai nessa conversa. E por que o Fernão de Magalhães ele descobriu que o mundo é redondo? Agora eu não lembro se ele saiu em 1522 ou se ele chegou em 1522. Eu só digo que essa viagem durou 3 anos. Ele sai daqui, ó, Fernão de Magalhães, sai daqui, xananã, xananã, chega aqui, xananã, 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 e olha o Magalhães aí, gente. Chegando em Portugal, tá? Eu quero ver a cara deles, vou mostrar para vocês. Vou mostrar um retratozinho do Pedro Álvares Cabral. Óbvio que você sabe que não é foto, né, gente? São retratos pintados. Olha a carinha do Cabral.
Cabral velho, Cabral novo, Cabral popstar, Cabral cabeludo. E você já deve ter percebido que a modinha aí é a barba, né? Na época do descobrimento. Cabral acabado, Cabral poderosão. Olha a Cruz de Malta, tá? Vocês acham que esse homem ia se perder no Oceano Atlântico, pessoas? Me poupe, né? E aqui, Cabral com seu iPhone, tá vendo aí? A professora, já existia iPhone 500 anos atrás? Sim, existia. Existia sim, viu, criança? Certo? Esse é o Cabral. E qual foi o outro que eu falei? Fernão de Magalhães, né? Fernão ou Fernando, tanto faz. E falta o Colombo ainda, não falta? Ah, mas o Colombo, ele não é português. Hoje a gente está falando dos portugueses. A viagem do Fernão de Magalhães, mas eu mostro o Colombo para vocês sim, não tem problema. O Fernão de Magalhães já não é gato, né? Ah, Fernão de Magalhães não é bonito, não. Aqui, ó, eu vi a cola, o Fernão de Magalhães sai em 1519. E essa viagem do Fernão de Magalhães é a famosa viagem de circunnavegação do planeta. Ele sai de um lugar, olha aqui o mapinha, ó. Tá conseguindo ver aí, crianças? Está, né? Ó. Sim. Na verdade, ele faz o caminho inverso que o Pro falou, né? Ele sai daqui, ele vai pela costa brasileira, como o mundo é, 3 anos essa viagem. E aí ele chega aqui em Portugal. Fernão de Magalhães, em 1522, provou que o mundo é redondo. Tudo bem? O que mais? Ah, o Colombo, né? Ai, professor, é tão divertido ver a carinha das pessoas. Ah, é legal, né? Olha o Colombo. Ai, Colombo, você também tá acabado, hein, garoto? Olha aqui, ó. Colombo navegante, corajoso, insistente, teimoso. E aqui é legal, né? Essa pintura, ela é bem legal, né? Essa pintura é mais recente. Cristóvão Colombo com o mundo redondo. Aqui é a caravela, né? Se você ainda não sabe, peraí um pouquinho. O que são as caravelas, tá? Impulsionadas pelo vento. Beleza, gente? Bem legal isso. Ah, alguém me chamou aí. O Pedrinho está muito quieto. O Pedrinho está entre nós? Ô, Fran, se a moda dos portugueses era a barba longa, a moda dos espanhóis era o cabelo curto. Ah, sim, eu percebi isso também. É verdade, mas aí eu fiquei quieto. Mas é isso mesmo, é questão de moda mesmo, né? É moda mesmo, é moda, tá? O português barbudo com cabelinho um pouquinho mais comprido, né? Enquanto o espanhol, na verdade, o Colombo, ele não é espanhol, né? Ele é genovês, ele é de Gênova. Mas o Colombo com cabelo curtinho,